estava focado em pessoas. Porque Jesus entendia melhor do que ninguém o potencial das pessoas. O potencial das pessoas. As realidades eternas, o coração do Pai e o potencial. Ele via potencial que mais ninguém via. Quem melhor do que ele poderia ter visto o potencial de Zaqueu? Cobrador e ladrão. Porque há cobradores que não são ladrões. Mas este era cobrador e ladrão. Pedro, industrial de pesca. Jesus olhava para as pessoas de maneira diferente. Ele via potencial através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Nunca se deixava perturbar pela realidade difícil das vidas que eram trazidas a Ele. Ao contrário de nós, que Senhor, dá-nos pessoas novas na fé para nós discipularmos. Elas que não tragam é muita bagagem. Que isto está muito mal, eu não tenho tempo para depois cuidar destes assuntos, não é, Senhor? Jesus via potencial. Não se deixava perturbar pelas realidades difíceis. O alvo de cada crente deve ser Romanos 8:29. Qual é Romanos 8:29? Os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 28 é o quê? Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o bem? Todas as coisas contribuem para o bem. Qual é o bem? O bem daqueles que amam a Deus. É o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual é o bem? Contribuem para o bem, mas qual é o bem? É ficarem mais parecidos com Jesus. Não é situações de terrível dificuldade transformarem-se em boas. Esse não é o bem. Isso é o que nós queremos, certo? Nós queremos é que o mal se transforme em bem. Certo? O que é mau, o que é uma dívida, passa a ser um lucro. Bem, é que em meio ao sofrimento eu fico mais parecido com Jesus. Esse é que é o bem. Para ficar mais conforme à sua imagem. Esse é que é o bem. Portanto, o bem não é fugir das aflições e das lutas. O bem é ficar mais parecido com Jesus. Esse é o alvo. Ser semelhantes ao Filho. Ora, se o Filho tem dado importância às pessoas, qual é o meu bem? É ficar mais parecido como Ele e dar importância às pessoas. E não ser negligente e seletivo no sentido de há pessoas que eu nem quero. E francamente, eu tenho que me penitenciar por isso. Muitas vezes eu sou seletivo. Há pessoas que não me interessam. Há pessoas que não estou nem aí. Nós não vemos o potencial das pessoas. Não vemos o potencial dos homossexuais. Não vemos o potencial dos endividados, dos marginais, dos toxicodependentes. Neste texto de Mateus 9, Jesus viu as multidões como um rebanho sem pastor. Ele viu a necessidade da tarefa. Jesus viu a seara sem ceifeiros, a urgência da tarefa. Lembram-se disso? Já falámos aqui. Jesus teve compaixão, alimentou-as, curou-as, pregou-lhes o Evangelho de Reino, porque tinha compaixão, sentiu a tarefa. Deus sabe o nome de todos quantos andam perdidos e preocupa-se mesmo com eles. Deus importa-se com essas pessoas. Agora, o Bill Hybels diz no livro dele, do Evangelismo, que a estatística mostra que os crentes, quanto mais tempo têm de vida cristã, menos contacto têm com os descrentes. E o pior, menos paixão pelos perdidos têm. Não devia ser o contrário. Quem anda com Jesus devia andar mais apaixonado pelas coisas que apaixonam Jesus. O que é que se passa connosco? Com o nosso discipulado? O que é que se passa comigo? Eu termino dizendo só isto. Fazer discípulos não é uma utopia. Não é uma utopia. É algo execuível. É algo que está ao nosso alcance. Não fiquem por uma leitura dos Evangelhos, dos textos do Velho Testamento, meramente académica. Isto não é para ser académico. Isto é suposto que seja assumido por nós como dia a dia. Discipulado a diferentes níveis. Discipulado para a conversão, com certeza. Discipulado de novos crentes, com certeza. Discipulado dos filhos, com certeza. Discipulado dos maridos. Discipulado das esposas, porque é suposto que um discipula o outro.
e por aí fora. Discipulado de novos líderes. É tudo relações de discipulado. Estão a ver? Eu tenho que ser comida para que alguém coma. Eu tenho que ser essa comida. Eu tenho que dar a comer alimento a outra pessoa. Aos filhos, à esposa, aos amigos, aos nossos discípulos, não é? Que o Senhor nos tem dado. Não, fazer discípulos não tem grau de prestígio, nem categoria, mas os resultados são sempre melhores do que qualquer coisa que vocês experimentem na vossa vida cristã. Não há nada que seja comparável a isto. Okay? Discipular é uma das maneiras mais estratégicas para se ter um ministério pessoal ilimitado. Ilimitado. Isso pode ser feito em qualquer tempo, por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer grupo etário. Não tem limites. O discipulado não tem limites. É o mais flexível dos ministérios que vocês podem arranjar. Porque é enquanto andamos com as pessoas. Não é? Visto que não precisa de ser executado dentro de um esquema cronológico ou de estruturas organizacionais. E as estruturas organizacionais às vezes não querem o discipulado. O fazer discípulos é algo extremamente flexível. Discipular também é a maneira mais rápida e mais segura de mobilizar todo o corpo de Cristo para a evangelização. O alvo de discipular não é apenas conseguir mais discípulos, porque um clube composto de almas salvas logo morrerá sem uma eficiente penetração no mundo perdido. Uma das formas mais rápidas de aumentar o número de discípulos numa igreja e aprofundar a qualidade da vida dos que são alcançados para Cristo é a prática do discipulado bíblico. Nada de segredos. Fazer discípulos de todas as nações torna-se tanto um resultado da evangelização quanto a forma de concretizar a grande comissão. É um ciclo de retroalimentação. Estão a ver? Retroalimenta-se. Discipular tem potencial de mais longo alcance para produzir frutos do que qualquer outro ministério. Inventem o que quiserem. O Senhor deseja que sejamos arraigados e edificados nele e estabelecidos na fé. Isso exige tempo e interesse. Interesse pelo povo é um componente essencial. Ok? Agora, para terminar, discipular propicia à igreja local maduros líderes, leigos ou não, centralizados em Cristo e orientados para a palavra. Os aquecedores de bancos são muitos. Os trabalhadores são produto de discipulado feito na igreja e orientado pelo Espírito. A edificação na vida de outros é o plano de Deus para o levantamento de novos obreiros. Tens discípulos, tens filhos, quem são os teus obreiros, quem são? É esta a questão. Nós não devíamos avaliar mais nada. Devíamos pensar quem é que nós estamos a influenciar. Quem são os vossos discípulos? Quem são as pessoas que vocês estão a investir depois de um tempo de oração, depois do monte? Quem são as pessoas que eu estou a trabalhar? Com quem estou a trabalhar? Quem são as pessoas? Eu já disse, a vantagem que eu tenho sempre, se eu não tiver mais nada, pelo menos tenho as minhas filhas que não têm outra opção. Não é? Tem que ser discipulador delas. Mas tirando as filhas, é a preocupação que eu tenho, Senhor, eu quero influenciar vidas. Eu sou uma influência positiva para a vida delas. Eu sou um modelo de imitação para eles ou não? Eles também percebem que eu sou uma cópia desfocada, obviamente, não é? E que tenho as minhas fraquezas. Mas se eu estou a inspirar alguém, estou a entrar num processo intencional de ajudar alguém a ser mais semelhante a Jesus ou não? Essa é que é a questão. E não é isso, não se faz da pregação, do púlpito, entendem? É no dia a dia, nos relacionamentos que nós temos. Vocês pensem nisto seriamente. Seriamente. Quem são as pessoas que o Senhor vos tem dado para influenciar e para ajudar?